Olá pessoal, muito bem-vindos. Hoje direto da minha casa, aqui que a gente monta os nossos cursos. Enfim, eu vou começar o vídeo de hoje falando uma frase do querido professor, amigo, saudoso Dr. Tsutomu Higashi. Então ele falava assim, a indústria farmacêutica nunca ganhou tanto, mas infelizmente a gente continua doente. Por quê? Porque o foco é a doença e não o equilíbrio global do organismo, não uma visão integrativa do ser humano. E isso acontece muito frequentemente na obesidade. Então, o que acontece na obesidade? Uma dinâmica de mais que o suficiente, eu como mais que o suficiente, ou faço exercício também mais que o suficiente, ou menos que o suficiente. E nunca é o suficiente. Aí o que acontece? Acontece duas coisas. Primeira coisa, quando tem uma restrição muito acentuada de nutrientes, a nossa tireoide ela faz um movimento chamado carga alostática tipo 1. Então, antigamente a gente acreditava que o metabolismo era homeostático. Eu sempre falo isso. Hoje a gente sabe que a coisa é alostática, então é um equilíbrio dinâmico, onde o corpo faz vários movimentos justamente para tentar equilibrar isso. Então, quando você come menos, sabe o que acontece com a sua tireoide? Ela para de produzir T4 e T3 e passa a produzir T3 reverso, porque ela identifica a escassez de nutrientes. Então, quando eu tenho excesso de frio e falta de nutrientes, eu tenho uma resposta alostática tipo 1. E o que acontece? Eu bloqueio as enzimas que transformam o T4 em T3 livre, que é o hormônio mais importante para a beta-oxidação de gordura, que é queimar gordura. E eu passo a produzir muito T3 reverso. Então o que acontece? Eu tenho um hipotireoidismo funcional, com diminuição da beta-oxidação. Porque a tireoide ela é muito importante para ativar os receptores beta-adrenérgicos. Então, se eu tenho um programa de emagrecimento com uma restrição importantíssima de comida, não vai dar certo. É a síndrome do spa. É assim, aquela mulher, geralmente, ela vai no spa, ela emagrece 10 quilos. E aí, ela sai do spa, uma restrição calórica, e volta para a vida dela normal. Onde o foco não é o ganho de massa muscular, não é comer o suficiente, não é melhorar a capacidade física, e aí ela engorda de novo. Só que ela não engorda 10 quilos, ela engorda 7. Só que ela perde músculo e quando ela engorda, ela ganha muito pouco músculo. E aí o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. E a carga alostática tipo 2, que é o contrário, é quando tem excesso de estresse, ou excesso de comida, ou gravidez. Tem outras coisas, mas para o que interessa mesmo para a gente são essas três coisas. Por quê? Porque existe uma demanda maior de T3. Para quê? Para a pessoa não engordar. Só que a loucura continua. Então, esse mecanismo alostático, ele é finito, ele não consegue ser mantido por muito tempo. E aí começa o desequilíbrio, começa a obesidade, começa a inflamação. Nesse momento que eu começo a produzir mediadores inflamatórios, citocinas inflamatórias, essas citocinas começam a agir no meu hipotálamo, diminuindo um hormônio que vai estimular a minha hipófise a produzir um outro hormônio que é o TSH, que é o que a gente usa para fazer o diagnóstico de hipotireoidismo, e esse TSH diminui. Então, quando eu perco a alostase tipo 2, que é o contrário da tipo 1, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter inflamação. E eu começo a perder a capacidade de transformar o T4 em T3. Por quê? Porque tem excesso de comida e não tem excesso de nutrientes. É uma comida ocidental, rica em calorias e pobre em nutrientes. Então, quando eu perco o selênio, quando eu perco a vitamina C, quando eu perco o zinco, quando eu perco a quantidade adequada de tirosina, que é um aminoácido base para produzir esses hormônios, que são hormônios derivados de aminoácidos, eu passo a ter um problema chamado hipotireoidismo funcional. E aí fica muito difícil de resolver. Por quê? Porque o foco é a doença. Então eu fico naquela mesma, comendo mais que o suficiente e comendo menos que o suficiente. Qual a solução? Reposição de selênio, reposição de zinco, reposição de tirosina e o mais importante, comer o suficiente, treinar
comer bem, treinar bem, melhorar a capacidade física, melhorar a massa muscular, aumentar o gasto calórico, e aí acontece o contrário da síndrome do SPA. Então lembra da síndrome do SPA? Vai na primeira vez, emagrece 10 quilos. Na segunda, emagrece 5 quilos. Na terceira, mesmo com a alimentação do SPA, não emagrece. E aí fica muito difícil de resolver. Diferente, se você olha para isso, olha para a alostase. Então a alostase é o quê? O equilíbrio dinâmico entre a produção do T3, a produção do T4 e do T3 reverso. Então o que eu quero? Eu quero T3 livre alto e T4 livre também normal, de preferência normal alto. No início da obesidade isso está acontecendo. Para quê? Para não engordar. Só que à medida que eu perco essa capacidade de equilíbrio, eu começo a engordar. E aí não dá certo. Por isso, se você quer perder peso, para de comer menos que o suficiente. Para de comer mais que o suficiente. Seja fiel à vida, equilibre o seu metabolismo, equilibre o seu sistema endócrino, equilibre o seu sistema intestinal, que tudo vai dar certo. Um abraço, muito bom ter vocês aqui na minha casa e até o próximo vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.